Fala galera, aqui professor Daniel, professor da disciplina de Física. Hoje a gente vai começar aí mais uma aula, conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Geralmente esse conteúdo é trabalhado aí bem no início do ano. A gente vai falar um pouco sobre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Basicamente, o que acontece aí é o seguinte: quando a gente se refere a uma grandeza, é tudo aquilo que pode ser medido ou mensurado. E a gente costuma dividir essas grandezas em escalares e vetoriais justamente por uma questão de facilidade na hora de poder fazer as operações matemáticas com ela. Basicamente, a gente fala o seguinte: quando uma grandeza é considerada escalar, ela vai ter apenas módulo. O que costuma ser o módulo? O módulo é um número, é o valor acompanhado da unidade de medida. Então, exemplos de grandezas escalares são massa, temperatura, comprimento, tempo. São grandezas que só com o número mais a unidade de medida você consegue perfeitamente entender do que está sendo tratado. Por exemplo, se eu te falo que um objeto tem uma massa de 5 quilos, basta essa informação para que você esteja perfeitamente satisfeito sobre a informação da massa desse objeto. Já as grandezas vetoriais, elas precisam, além do módulo, de outras duas características. Elas vão precisar da direção e elas vão precisar do sentido. Mas antes da gente falar sobre essas características, será que existe diferença entre direção e sentido? Sim. Para a física, direção é uma coisa, sentido é outra coisa. A direção, ela representa basicamente a linha por onde aquele corpo se movimenta. Então entenda que a direção ela pode ser horizontal, vertical, diagonal. Já o sentido, ele vai representar para onde o corpo se movimenta dentro daquela mesma linha. Então imagine o seguinte: você tem a direção horizontal e nesta direção um corpo pode ir para a esquerda ou pode ir para a direita. A mesma coisa acontece quando você considera a direção vertical. Você tem a direção vertical e nessa mesma direção um corpo pode estar no sentido para cima ou no sentido para baixo. Portanto, quando eu me refiro a sentido, eu estou falando num corpo se movimentando para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita. Quando eu falo em direção, eu estou falando em um corpo na linha horizontal, ou na linha vertical, ou na linha diagonal. É por isso que nós falamos que dois corpos podem perfeitamente estar na mesma direção e em sentidos opostos. Bom, agora que a gente deu uma lembrada aí na diferença entre direção e sentido, uma grandeza vetorial é uma grandeza que realmente vai precisar de módulo, direção e sentido, para você poder compreender perfeitamente o funcionamento dessa grandeza. Quais são os exemplos de grandezas vetoriais? A velocidade, a aceleração, as forças. Todas essas grandezas elas vão precisar ser diferenciadas ou identificadas pelo seu valor, direção e sentido. Por exemplo, se eu te falar que eu apliquei uma força de 4 newtons, lembrando que newton é a unidade de medida utilizada para força. Então, apliquei 4 newtons, mas ainda ficou faltando alguma informação. 4 newtons para onde? Você aplicou na horizontal, na vertical, na diagonal? Você aplicou esses 4 newtons para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda? Então, eu preciso completar a informação para você. Eu apliquei uma força de 4 newtons vertical para baixo. E aí, eu te dei o módulo, eu te dei a direção e te dei o sentido. Não entendeu? Vamos mais uma vez. Imagine, por exemplo, que eu te falo que um corpo tem uma velocidade de 60 km por hora. Esse é o módulo, 60 km por hora. E aí eu preciso te falar o seguinte: por ser uma grandeza vetorial, velocidade, eu tenho que te falar a direção, horizontal, e o sentido, por exemplo, para a direita. E aí eu completei o vetor para você. Então, as grandezas vetoriais, né, elas vão ter todas essas características. Mas detalhe,
Para duas grandezas vetoriais serem completamente iguais, é necessário que todas as características delas sejam iguais. Por exemplo, uma força de 2 newtons vertical para baixo só vai ser idêntica à outra força de 2 newtons vertical e para baixo. Se a gente tivesse uma força de 2 newtons vertical para baixo e outra força de 2 newtons vertical para cima, essas duas forças não seriam iguais, pura e exclusivamente porque o sentido delas é diferente. Então, elas não seriam iguais. Tem que ter tudo igualzinho para que a gente possa considerar vetores iguais. Agora, eu vou falar um pouco sobre as operações vetoriais. Como é que a gente soma ou subtrai ou opera matematicamente os vetores? Bom, quando você quer operar vetores na mesma direção e sentido, basta você somar esses vetores. E aí você vai fazer uma soma simples. Por exemplo, se eu tiver um vetor de 2 newtons horizontal para a direita e outro vetor de 3 newtons horizontal para a direita, a resultante, a gente fala que a soma resultante desses dois vetores vai ser 2 newtons mais 3 newtons, um vetor de 5 newtons. E aí você encontrou a sua resultante. Agora, se a gente tiver dois vetores na mesma direção, porém sentidos contrários, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um vetor de 3 newtons horizontal para a direita e um vetor de 4 newtons horizontal para a esquerda. Para a gente fazer a resultante desses vetores, a resultante vai ser simplesmente a subtração entre eles. Então, você vai ter 4 newtons menos 3 newtons, que é igual a um vetor resultante de 1 newton. Reparem que se o vetor de 4 newtons era o vetor maior, o vetor de maior módulo, e ele tinha a sua direção e sentido, a resultante vai acompanhar a direção e sentido do vetor maior, ou do vetor de maior módulo, ok? Galera, próxima aula vou começar a falar sobre as operações entre vetores de direções e sentidos opostos. Valeu, muito obrigado!